Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá para mais uma aula de biologia e hoje eu resolvi fazer esse formato aí para vocês aí, tá? Espero que vocês gostem e vamos lá para nossa aula. Hoje então a gente vai falar sobre a composição química da célula, né? Dos constituintes que formam todas as estruturas de uma célula, animal e vegetal aí, tá? Para iniciar, antes de falar dessas estruturas, vamos classificá-las em inorgânicas, que no caso são a água e os sais minerais, e as orgânicas, que são as proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos e as vitaminas. A grande diferença entre inorgânicos e orgânicos é que orgânicos possuem na sua estrutura o carbono. Tá? Então, se a estrutura formada possui carbono, eu já sei que ela é uma orgânica. Se não possui carbono, eu já sei que nós vamos classificá-las como inorgânicas. Tá? E olha só que interessante. As duas substâncias mais abundantes do nosso corpo, a água, ela é inorgânica. E a proteína, após a água, a segunda substância mais importante que nós temos é a proteína, ela é orgânica. Né? Então nós temos as duas aí no nosso organismo aí. Né? Vamos lá para a próxima. Nesse gráfico aqui mostra para a gente a quantidade de cada uma das estruturas presentes no nosso organismo, onde a gente tem a água aí com 70%, proteína 15%, ácido nucleico 7%, os carboidratos, né, que são os açúcares 3%, os lipídios, que são gorduras, aí, 2%, os sais minerais 2% e os outros elementos aí, como vitaminas apenas 1%. Aí, tá? Como principal meio, eu elenquei aqui alguns principais pontos da água, aí, né, da utilização dela no nosso organismo. Um deles é o solvente universal, consegue se misturar com quase tudo, menos o óleo, né? Ela consegue levar substâncias para os mais diversos locais do nosso organismo. É ela que auxilia a regular a nossa temperatura, a homeostase. É tanto que quando o indivíduo ele sente muito calor, para eliminar o calor interno, a gente soa, nós temos os poros, né? E a água que faz esse transporte desse calor para o meio de fora. É a água, meio externo, meio de fora. Né? A água é um lubrificante ideal, ou seja, entre órgãos e os ossos possuem a água para evitar o atrito. A água participa praticamente de 99% das reações que acontecem no nosso organismo. Né? Essas reações também estão presentes as proteínas, olha que interessante. Né? E vamos ver também que a água atua como um mecanismo de proteção por levar os anticorpos para todas as partes do nosso organismo, né? E ajudar a nutrir as mais diversas células nas mais diversas áreas aí, né? Como segundo, nós temos aí as proteínas, né? Que vamos ver que as proteínas elas são constituintes básicos da vida, né? São chamadas de macromoléculas complexas porque elas possuem um tamanho grande. A água para entrar na membrana dentro da nossa célula, ela precisa ser quebrada pela água, já que ela se torna muito grande. E a gente vai ver mais ou menos aí que uma pessoa, um indivíduo, né? Quando você disseca esse indivíduo, retira toda a água, o peso que sobra, quando você retira toda a água, é de 50% a 80% só é proteína. Olha só a importância da proteína no desenvolvimento de qualquer ser vivo aí. As proteínas, pessoal, ela tem algumas funções. Eu elenquei ela aqui para vocês, assim como da água lá. São componentes das membranas celulares, né, lá na nossa membrana. Ela da fosfolipídica, ela é uma membrana dupla, auxilia. Ela é seletiva, não é tudo que pode entrar e não é tudo que pode sair, a proteína está ali presente. O colágeno, né, que a gente vai ver que está presente nos músculos e tendões. A queratina, que se encontra no pelo, né, e na pele. Ela auxilia na hipermeabilidade, né, pela entrada excessiva de água no nosso organismo, na produção de hormônios como a insulina, hormônio do crescimento, os hormônios em geral, tá? Também a proteína está presente, na hemoglobina, tá? É uma proteína que auxilia no transporte do oxigênio pelo sangue. Os anticorpos que nós temos também são produzidos por proteínas. Nós temos as proteínas plasmáticas que vão auxiliar no deslocamento do sangue nas nossas veias artérias, a gente chama de coágulo sanguíneo, e auxilia também nesses equilíbrios dos líquidos internamente. Nós temos as proteínas musculares, que tornam o músculo capaz de contrair, que é chamada miosina, né? E actina, miosina e actina, que auxiliam nessa contração aí do nosso músculo aí, né? E por fim nós temos as enzimas, que regulam as reações químicas, tá? Quando você ingere um alimento, esse alimento ele precisa ser processado para ser então de certa forma utilizado pelo nosso organismo. Quem é que faz isso são as proteínas aí que fazem essa estrutura aí, tá? Esse meio ponto aí.
As proteínas são constituídas por unidades menores chamadas de aminoácido. Esses aminoácidos, a ligação entre um aminoácido e outro, são chamados de ligação peptídica. Tá? Então, quando um aminoácido se liga com o outro, se liga através dessa ligação peptídica. Várias ligações peptídicas vão formar um chamado polipeptídeo. Esse polipeptídeo, então, são vários aminoácidos ligados entre si, o que vai formar, então, uma proteína. Cada proteína tem uma função no nosso organismo. E detalhe, quem comanda a produção dessas proteínas do nosso organismo é o núcleo, tá? É o núcleo que comanda isso aí. Elas podem ser classificadas como simples, quando só tem só proteínas, e quando essas proteínas se ligam a outras estruturas, a gente chama elas de conjugadas, tá? Nesse processo aí, elas se tornam conjugadas para auxiliar essa outra proteína a produzir ou se manifestar no organismo, auxiliando o organismo a sobreviver no ambiente aí, tá? As proteínas, elas podem ser classificadas de acordo com a posição das proteínas. Nessa primeira aqui, ó, notem que essas proteínas elas estão praticamente em linha reta, então a gente tem ali as chamadas primárias. Essas proteínas, como são formadas de aminoácidos, esses aminoácidos têm os átomos. Como eles ficam bem próximos, os átomos acabam ficando muito próximos do outro, que podem tentar chamar um ao outro, né? Nesse caso, então, essas proteínas elas vão criar, basicamente aqui, ó, nessa segunda parte aqui, ó, tá? Como se fosse uma hélice, né? Aquele poder de atração do átomo, carga positiva com carga negativa. Com o decorrer do tempo, essas proteínas aqui, ó, elas podem se tornar terciárias, elas acabam se enrolando, mas ainda só existe um tipo de proteína, tá? Nós temos, por exemplo, a mioglobina, né, que está presente no sangue humano, e nós temos aqui, ó, a hemoglobina, por exemplo, tá? Que apresenta várias proteínas enroladas entre si. Então nós temos aí os 4 tipos de estruturas presentes aí no nosso organismo. E sabe o que é o mais interessante? Calor interno pode, por exemplo, uma febre pode afetar uma proteína. A gente chama esse processo de desnaturação. O pH, a quantidade de água, de enzimas, tudo isso provoca a desnaturação da proteína aí no nosso organismo. O próximo é o que tem sabor doce, né, os chamados carboidratos, também chamados de glicídios ou açúcar, tá? E é uma das moléculas mais abundantes no nosso organismo, porque o carboidrato é fonte de energia para nossas atividades do cotidiano. Eles são formados principalmente por carbono, hidrogênio, oxigênio. Lembra? Se tem carbono, eu já sei que se trata de uma estrutura orgânica. E bem lá embaixo aqui, ó, como principal, tá lá, representa a principal fonte de energia para a célula, tá? Os carboidratos, eles abrangem um dos maiores grupos e compostos orgânicos encontrados na natureza, justamente porque o organismo ele precisa ter uma grande quantidade de carboidrato para que as atividades metabólicas possam ocorrer, ou seja, que ele tenha energia para isso, né? Nós vamos ver que junto com as proteínas formam os principais constituintes da vida, né? Então, a falta de carboidrato do nosso organismo pode afetar o meu mecanismo de reação química. Pode levar um indivíduo à morte? Pode sim. E a gente, como último aqui, ó, mais uma vez, são responsáveis pela energia que move o ser vivo. Essa energia, esse carboidrato, ela é processado e vira uma estrutura chamada ATP, adenosina de trifosfato, adenosina trifosfato, tá? E que na liberação da mesma produz energia no nosso organismo aí. Esses carboidratos, eles são classificados em monossacarídeos, tá? Porque eles possuem apenas 3 átomos de carbono. São eles a glicose, tá? Tem em vermelho aqui, ó, glicose, frutose e galactose, tá? É de rápida absorção pelo nosso organismo, o que significa que ao entrar no nosso organismo as reações químicas ocorrem mais rápidas, o que provoca maior liberação de energia no nosso organismo. É mais rapidamente aproveitado pelo nosso organismo, né? Outro exemplo que nós temos a ribose, né? Que é um açúcar presente aí no RNA, também é um monossacarídeo. E nós temos aqui, ó, a desoxirribose, que é um açúcar presente no nosso DNA. Até lá tem, sim, eles precisam de energia para manter suas características, né? Para fazer, por exemplo, a duplicação, a formação de RNA, né? Os principais monossacarídeos presentes
né, que nós encontramos no nosso ambiente, nós temos aí, ó, a glicose, como principal a gente tem aí o mel, a frutose, que é o açúcar encontrado nas frutas em geral, e a galactose, que é o açúcar encontrado aqui no leite, tá? Então nós temos esses três principais aí, ó, glicose, frutose mais galactose. Para que serve a glicose? Né? É utilizada como combustível, né, justamente para auxiliar na queima da energia, para produzir uma ação no nosso organismo. E o mais interessante, quando nós não utilizamos boa parte desse material pelo nosso organismo, tá? Ele entra em reserva, esse açúcar, ele vira o chamado glicogênio. Glicogênio é uma reserva de energia dos animais. Nos vegetais, a gente chama isso de amido, né? O que tem lá na mandioca, por exemplo, tá? Na batata. Tá? Então, esse glicogênio é uma reserva que nós temos. Só que é interessante, se esse glicogênio não for usado, ele vira gordura, né? E, então, a gordura ela serve então, como uma espécie de reserva de energia quando o nosso organismo precisa. Aí, tá? A outra classificação dos carboidratos, nós temos aí então os disacarídeos, né? Também chamados de oligosacarídeos. Nós vamos ver que já são açúcares duplo. Lembra lá da glicose, da frutose, da galactose? Pois é, eles vão se unir agora em dupla. E essa dupla vai formar um desses exemplos aí, ó, tá? Detalhe, são solúveis em água e têm um sabor doce. Nós temos aí a sacarose, nós temos a lactose e a maltose aí, tá? Opa, sem querer, cliquei na tela aqui e fiz um risco. A sacarose, que é glicose mais frutose, a gente encontra bem na cana-de-açúcar e beterraba, no primeiro aqui, né? A lactose, que é glicose mais galactose, que a gente encontra no leite. E a maltose, que é quando a glicose se une mais a glicose, que a gente encontra aí principalmente, provém também da digestão do amido de tubo digestório dos animais. E a gente encontra também muito nos vegetais, em algum dos vegetais aí. E todos têm fator energético aí, né? Por último, nós temos aí os polissacarídeos, poli que vem de vários aí, né? Que são de 3 ou mais moléculas de açúcar, são conhecidos na grande maioria da literatura como glicanas. As 3 principais formas de polissacarídeos são o amido, o glicogênio e a celulose, tá? O amido, a gente vai ver que é um depósito de polissacarídeo encontrado nas plantas, tá? Lembra que eu falei para vocês que elas fazem a reserva da glicose? Quando a glicose não é utilizada, ela vira um amido, uma espécie de reserva de energia. Nos animais, ele já é chamado de glicogênio, então a glicose, quando não é utilizada por um animal, ela vira uma reserva, que nós chamamos então de glicogênio. E nós temos também aí, ó, um outro tipo, né, o polissacarídeo, a celulose, né, que é uma cadeia reta encontrada em plantas aí. O que acontece? A celulose ela não é absorvida pelo nosso organismo, mas a celulose, a quantidade dela nos alimentos, auxilia no movimento intestinal. Para quem tem intestino preso, então é só se alimentar com muita celulose, né? Folhas em geral, frutos, verduras, que auxiliam na eliminação do alimento aí, né? Nós temos aí como principal amido, encontrado principalmente em batatas, sementes e raízes. A celulose, que é encontrada em carboidratos aí como o brócolis, né? E o glicogênio, que é uma reserva energética dos animais. O principal local onde nós encontramos o glicogênio é no fígado do boi aí, né? O próximo agora são os lipídios, né? Os lipídios, né, são compostos orgânicos também, formados por carboidrato. E a gente vai ver que ele tem uma união, né, do chamado ácido graxo e o álcool, justamente porque se trata de um tecido de reserva, né? Que são eles as gorduras, as ceras e os óleos, né? Não se misturam em água, tá? E os mais comuns encontrados no nosso organismo são os triglicerídeos, os fosfolipídios e os esteroides aí, né? Onde a gente encontra ele? Associados à membrana plasmática, né? Transportado pelo nosso plasma, que é a parte líquida do sangue. É uma barreira hidrofóbica, quer dizer, que é uma barreira que repele a água, né? No caso, pelas ceras. Funções reguladoras ou de coenzimas chamados óleos, né? Justamente pelo fato para regular a quantidade de água que passa para fazer essa reação e de proteínas também. O controle da temperatura do corpo é chamado homeostase. E nós vamos ver que a maioria dos componentes não apresenta proteínas conjugadas aí, tá? Como principal fonte nós temos aí, ó, a bicamada lipídica, ou seja, de lipídios que formam a nossa membrana plasmática, tá? Justamente porque ela repele a água e a água, para poder entrar então na membrana plasmática, ela exerce uma força aí, né, para passar.
E essa força, esse processo é chamado de osmose, é um processo natural, sem gasto de energia. É normal isso? Sim. Tá? Dos lipídios mais comuns, a gente tem os triglicerídeos, os fosfolipídios, os glicolipídios e os esteroides aí, tá? A gente vai ver que os triglicerídeos são encontrados em plantas animais, tá? E eles servem como uma espécie de reserva em animais aí, né? Aonde vai formar gás carbônico e oxigênio, água dentro da célula aí, tá? Os fosfolipídios, a gente vai ver aí que são moléculas anfipáticas, que não se misturam com água, e são as substâncias principais da composição da nossa membrana plasmática, como eu já falei para vocês, tá? Que é o do fósforo mais lipídio. Então nós temos esse processo aí, ó, vocês podem ver nessa animação, tá? Aonde para a passagem da água, a água força então essa camada para que ela então relaxe, para que a água possa passar e levar as substâncias que estavam de fora para dentro e de dentro para fora, tá? Mas isso só ocorre quando o núcleo permite. Ela é seletiva, tá? Não é tudo que pode entrar e não é tudo que pode sair. Os glicolipídios, a gente vai ver que todas as membranas do nosso organismo possuem essa estrutura, né? Uma camada bem externa da membrana plasmática, e é ela que vai regular as principais interações entre uma célula e outra, tá? A gente vai ver que elas são as principais fontes de antígeno, ou seja, a produção de anticorpos contra o grupo sanguíneo. Um exemplo clássico: quem é do grupo A não pode doar para o grupo B, porque a proteína que o grupo A produz, o B reconhece como estranho e produz anticorpos aí. Então um combate o outro, né? E ela também, que são as chamadas receptores de toxina. Entrou uma substância estranha no seu organismo, quem é que faz a leitura de que essa substância não pertence ao seu corpo? São os glicolipídios aí, tá? E por último, nós temos o colesterol, né? Que é um esteroide, que é um dos mais importantes. A gente vai ver que está presente em todas as células, as membranas celulares, e é necessário para a síntese de vitamina D na pele, né? O que auxilia na produção dos anticorpos aí. E a gente vai ver que essa vitamina D é utilizada pelos ovários, né, na produção do hormônio feminino, né, o estrógeno e a progesterona, e o do testículo, né, na testosterona no masculino, para sintetizar esses hormônios sexuais aí. Já os elementos minerais, a gente vai ver que eles apresentam em uma pequena quantidade, né, que é ali entre 2% e 1% ali. Cerca de 1% então da composição celular. São necessários em concentrações de ordem miligramas, ou seja, em pouca quantidade aí por filtro de cultura, ou seja, pela quantidade de sangue ali. E a falta deles, mesmo em minúsculas quantidades, podem provocar efeitos enormes no nosso organismo aí, tá? Onde as principais funções deles são reguladores da atividade celular. Então, a falta dele faz com que a célula deixe de produzir alguma determinada substância, o que provoca muitas vezes a paralisação da célula, o que pode levar à morte aí. A gente vai ver que eles podem ser encontrados na seguinte forma: aqueles que conseguem se dissolver em água e aqueles que não conseguem se dissolver em água aí. Nós temos aí o primeiro fósforo, né, que está lá junto com os lipídios na membrana plasmática. É importante na regulação do metabolismo celular e no fornecimento de fosfato para a geração de energia, que é lá na questão do ATP, né? E esses ATPs aí são energia, pessoal. É mais ou menos assim. Se o alimento entra no nosso organismo e ele automaticamente vai virar essa energia, né, nosso organismo não iria suportar essa quantidade de energia. Então, acontece uma reação química que processa esse alimento e ele é transformado em ATP. Só depois, então, ele é utilizado como energia no nosso organismo. ATP, que significa adenosina trifosfato aí, tá? O potássio, a gente vai ver que participa do processo de excreção, da eliminação de algumas de resíduos do nosso organismo. E é ele também que vai auxiliar lá na questão do impulso nervoso, né? No sistema nervoso do organismo aí, na chamada bomba de sódio e potássio, que é um processo em que entra potássio, sai sódio da célula e nessa troca a célula acaba gastando energia aí, né? Nós temos o magnésio, que ele é um cofator para várias enzimas, ou seja, para auxiliar na produção de várias enzimas aí, que são proteínas. Participa ativamente das enzimas glicolíticas, que vão auxiliar na quebra da glicose, tá? É eles que vão auxiliar a síntese dos ácidos graxos essenciais, ou seja, aqueles que vão auxiliar na produção dos lipídios, tá?
e estimula aquela bomba de sódio e potássio que a gente acabou de falar sobre ela, né, do sistema nervoso aí. Esses elementos minerais mais comuns que a gente tem, que basicamente todos nós conhecemos, né? Eu até costumo brincar que assim, do mamando até o caducando, acaba sabendo qual que é a função do cálcio aí. O cálcio é um mineral que estimula o crescimento celular, né, pela incorporação na parede e membrana plasmática, o que vai dar rigidez, formando os ossos aí, por exemplo, né? O ferro, que é um pigmento necessário, né, que a gente absorve através ali do feijão, é esse ferro que dá a coloração vermelha ao sangue, é por isso que o sangue é de cor vermelha, devido ao ferro presente, que é incorporado pelo feijão e pelos vegetais, tá? E é ele que vai auxiliar na síntese dos citocromos, né? Que lá para produzir energia, passa por 3 etapas, e nessa última etapa tem esses citocromos aí, que a gente vai ver mais à frente aí, tá? E por último nós temos aí as vitaminas, né? Que são compostos orgânicos imprescindíveis para a vida, né? E principalmente para algumas reações do nosso organismo, onde a falta dela provoca doenças, né? Vamos ver que são requeridos pelo corpo em quantidades mínimas para realizar funções celulares, tá? São usualmente classificados em 2 grupos, né? E essa classificação se dá pela mistura em água ou não. Aquelas que são misturadas em água, tá? São chamadas de hidrossolúveis, tá? Que são as vitaminas B e C, e as lipossolúveis são aquelas vitaminas que são solúveis em apenas gordura, sim, em gordura, que é a vitamina A, D, E e K. E a vitamina K, eu sempre falo sobre ela, que ela é uma vitamina que nos protege contra a hemorragia. Nosso organismo ele sofre hemorragia constantemente. É natural isso? Pequenas hemorragias, mas o que controla isso é essa vitamina K, tá? É ela que estimula lá as plaquetas do nosso organismo aí para aquele local, fechar aquele local para que não tenha hemorragia, perda de sangue e leve o indivíduo à morte. Então ela que é responsável por isso aí, tá? As principais funções dessas vitaminas são essas aqui, ó. Agem muitas vezes com coenzimas, né? Para auxiliar na produção de enzimas, ou seja, de proteínas, para fazer a quebra, para que haja uma reação química, ou como parte de enzimas responsáveis pelas reações, né, da saúde humana. São eles também as vitaminas que auxiliam a manter a saúde ideal e a prevenção de doenças crônicas aí, tá? E para a nossa próxima aula, a gente vai trabalhar sobre os ácidos nucleicos ali. Valeu, pessoal. Forte abraço, muito obrigado e até a nossa próxima aula.